Fala pessoal, eu sou o Rian, um dos analistas da Nose Finance, e eu venho por meio deste vídeo atualizar todo mundo, sobre o que está acontecendo na rede da Solana, sobre o porquê que todo mundo deve entender o que aconteceu, todo mundo deve saber o que aconteceu. Então vamos lá, eu tô aqui no DeFi Lama, e no DeFi Lama, a rede da Solana atualmente é a quinta maior em TVL, ficando atrás da Tron Avalanche BSC, que é a rede da Binance, e da rede Ethereum. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver que a rede tem 2,8 bi de dólar em TVL, que é basicamente o valor, o dinheiro preso em contratos inteligentes dentro dessa rede. A gente consegue ver que nas últimas 24 horas a rede subiu 2,22% e que o protocolo que domina a rede é a Solend, Então a Solend ela é responsável por 14%, quase 15%, a gente pode até arredondar esse valor para 15% para ficar um número fechado, desses 2,8 bi de dólar, Então a gente consegue ver aqui que a Solend no ranking ela é o primeiro projeto. Atualmente ela tem 413 milhões de dólares, sendo que nos últimos 30 dias a gente viu uma queda nesse TVL de 54%, sendo desses 54, 30% nos últimos 7 dias. Muito dessa queda massiva em TVL foi por conta do que ocorreu na rede, que é o que a gente vai estar explicando aqui nesse vídeo, tá? Então, a gente da Nose Finance, nós da Nose Finance fizemos até um post no Twitter também explicando sobre tudo, então tá bem legal. Mas o que aconteceu? Existe uma baleia que tem uma posição de 170 milhões em Sol e 108 milhões. Na verdade, ela depositou 170 milhões em Sol e pegou emprestado 180 milhões em stables, tá? Então, tudo aqui começa com essa baleia. E aí, o que aconteceu? O que chamou a atenção de todo mundo? Existe essa baleia, o protocolo da Solend, eles tentaram entrar em contato com essa baleia várias vezes. Por quê? O preço de liquidação dessa baleia tá aqui em 22,30, mais ou menos, Então a gente pode até dar uma aproximada aqui no gráfico. Se a gente pegar aqui, a gente vai conseguir ver 38%, tá? Então o preço precisaria cair 38% para a gente ver essa baleia sendo liquidada. E essa baleia é responsável por 90% de todos os empréstimos dentro do protocolo, tá? Então isso é bem preocupante, não só para o protocolo, mas também para toda a rede Solana. Por quê? Caso o preço caia e essa baleia seja liquidada, a gente pode ver o gráfico, o preço do Sol, que é o token ativo da rede, caindo muito por conta de outras liquidações de outros players, Bem parecido com o que aconteceu com Luna, no quesito de liquidação e preços a níveis cada vez menores. Então a gente viu que caiu muito rápido, porque muitas pessoas foram liquidadas, teve muita chamada de margem e muitas pessoas foram liquidadas. E o mesmo poderia acontecer aqui na Solana. Então, os desenvolvedores ali da Solana, do protocolo Solana, tentaram entrar em contato com essa baleia, mas não conseguiram. Então, eles criaram uma DAO para o protocolo. Não existia uma DAO no protocolo antes, tá? Eles criaram só para criar essas votações. Eles criaram essa proposta, eu tô até com ela aberta aqui, e essa proposta consiste basicamente em o protocolo conseguir um controle temporário nas carteiras que representam mais de 20% dos empréstimos. Para eles conseguirem, o intuito deles é assumir essa carteira para conseguir realizar a liquidação via OTC, tá? E não realizar essas liquidações ali on-chain. Por quê? Eles acreditam que fazer essas liquidações via OTC vai diminuir a pressão vendedora, que foi o que eu expliquei para vocês aqui no TradingView, Que caso essa baleia seja liquidada, a gente poderia ver várias outras liquidações acontecendo e a gente poderia ver o preço do token Sol despencando aqui e a rede também caindo junto com o token. Eles acreditam que fazer isso via OTC vai diminuir essa pressão vendedora e não vai causar essa espiral de liquidações. Pode ajudar, o token Sol. Então eles acreditam que essa é a melhor maneira. E aí eles realizaram essa votação e essa votação ela foi aprovada em poucas horas, mas ela não foi bem aceita, pela comunidade de cripto. Então a gente viu aí que o CEO da Binance se pronunciou, o CEO da Avalanche se pronunciou, o Fatman Terra, que é um cara que falou muito, veio ganhando muita notoriedade dentro do Twitter por conta de acusações ali contra o Do Kwon e contra a Terra
a Terra Foundation. Então ele também falou sobre isso, e várias outras pessoas, vários outros investidores também do mercado falaram muito sobre isso, né? Por quê? Porque basicamente eles pegaram algo que era para ser descentralizado e centralizaram. Eles basicamente fizeram uma votação para assumir o controle de uma carteira de uma baleia, né? Isso é completamente oposto de descentralização, né? Que é o que a gente bate tanto na tecla do mercado de DeFi. Então, como isso pegou muito mal, o que eles resolveram fazer foi uma segunda proposta. Eles realizaram uma segunda votação, e essa segunda proposta era basicamente para invalidar a primeira proposta, então tornar essa primeira proposta inválida, né, e ganhar tempo. Eles até falam aqui, então tornar a última proposta inválida, ganhar tempo para pensar, né, em outra saída. E também eles adicionaram um mecanismo que é: toda votação tem que ter o tempo de pelo menos um dia, né? Então toda votação a partir de hoje vai ter pelo menos um dia de prazo para terminar a votação. Então, como já era de se esperar, vamos até voltar aqui para o Twitter, essa proposta também foi aceita, porém ela chamou a atenção de muitos usuários. Por quê? Eu vou explicar através dessa foto. A gente pode ver que existem vários círculos aqui. Então tem um círculo cinza, e aí tem um círculo pequenininho aqui verde, outro pequenininho aqui verde, outro já maior aqui verde, outro maior aqui verde, e tem um círculo que é o maior que a gente pode ver aqui na foto, né? Verde. Isso é uma baleia, né? E essa única baleia, que é esse círculo enorme, decidiu a votação. Isso chamou a atenção de muitos usuários da comunidade de criptomoeda, né? Primeiro, que uma pessoa só conseguiu decidir a votação, que várias outras, milhares de pessoas votaram também, mas só uma pessoa, só uma baleia conseguiu decidir essa votação. E isso é muito interessante porque a gente vê isso até na Anchor, né? Teve algumas votações dentro da Anchor que apenas poucas pessoas decidiram. Ali 2 às vezes uma baleia só conseguiam decidir uma votação. Isso foi algo que chamou bastante atenção, e aí até então, depois da proposta aceita, a gente teria voltado para o estágio 0, né? Então a gente não teria nada para resolver, a gente só teria invalidado, né? A Solana só teria invalidado a primeira votação e teria ganhado tempo, digamos assim, se é que a gente pode falar assim, né? Para pensar em uma nova saída, né? E aí, pouco tempo depois, na verdade isso ontem, eles lançaram uma terceira proposta, que basicamente, como a gente fala aqui no Twitter, a proposta ela consiste em introduzir um limite de empréstimo por conta de 500 milhões, né? Então cada conta, cada wallet, ela só vai poder fazer um empréstimo de até 500 milhões. Além disso, a proposta também tem o intuito de reduzir temporariamente o fator de fechamento de liquidação e reduzir também temporariamente a penalidade de liquidação para 2%, né? A proposta começou em pouquíssimo tempo, ainda não terminou, tá? Ainda está dentro do prazo para terminar. Inclusive a gente pode até abrir aqui, vamos abrir aqui ela para ver como que tá agora, mas de antemão o que a gente já pode trazer aqui, a proposta número 3, ó, na verdade já foi aprovada, terminou a votação porque conseguiu ser aprovada, tá? Então essa proposta 3, ela foi aprovada, mas, né, depois de todo esse Huawei, digamos assim, depois de todas essas pessoas terem comentado, depois dos investidores de cripto terem comentado muito sobre a Solana, terem falado muito da Solend e dessa postura que eles adotaram, dessa proposta que eles tentaram colocar para frente, a baleia, né, entrou em contato com o protocolo. Então, inclusive a própria Solend postou aqui, ó, há 15 horas atrás, né? Vou até traduzir pra gente ler junto. Então aqui é o número da carteira, né, da baleia. Então eles falam o número da carteira, entrou em contato com a equipe e agora estamos conversando sobre a mitigação. Os detalhes serão compartilhados em breve. Então, um fator bom é que a baleia conseguiu entrar em contato, depois de muito tempo a baleia respondeu e agora eles estão conversando para tentar mitigar esses riscos. É importante lembrar que mesmo a baleia entrando em contato, e aqui eu já vi até também, né, que a baleia já começou a movimentar alguns fundos, isso não tira o risco de liquidação. Então o risco de liquidação ainda existe e é muito importante ficar de olho nesse risco de liquidação, tá? Principalmente se você for um investidor de Solana, porque, como eu falei,
Se chegar a patamares de 22, 22,30, né, o preço de unidade do token, a gente pode ver liquidações em massas, né, caso essa baleia seja liquidada e eles não consigam solucionar isso a tempo. Um dado interessante, importante, né, que nos últimos 5 dias vem subindo, né, o token. Então saiu aqui de praticamente 29, chegou a bater 26 e agora está em 35 dólares por unidade. Então isso é um fator bem positivo e que de certa forma dá um fôlego a mais para todo mundo, inclusive para a baleia. Isso que aconteceu na Solend é muito importante a gente ficar por dentro e ativa, né, sinaliza pra gente algumas coisas. E aí teve até um comentário que eu achei bem interessante do Miles aqui. Ele basicamente aqui fala que o que a gente quer é descentralização, mas o que a gente precisa é de proteção do usuário. Então eu achei essa frase bem interessante, se encaixa muito nesse momento que a rede Solana e a Solend vem passando. É interessante também a gente ficar de olho e nos protocolos que a gente investe ali em DeFi e sempre buscar protocolos que sejam, que tenham uma base de investidores pulverizados, tá? Eu acho isso bem importante e isso vem se mostrando importante agora com a Solend, né? Eu acho que poucas pessoas olhavam para isso antes desse fato acontecer. Isso também é algo muito interessante para a indústria de DeFi, porque a Solend apresentou uma falha, né, que muitos não estavam olhando dentro desse setor, e aí a gente já viu até muitos pronunciamentos de desenvolvedores, inclusive da própria Solana, falando que está trabalhando para mitigar esses riscos, está pensando em maneiras de mitigar esse risco, né? Também é bem interessante a gente ficar de olho nos protocolos que tem poucos usuários com grandes quantidades de valor ali dentro, que é o que eu falei de ter uma base de investidores pulverizados, né? Porque a gente viu que uma só baleia quase destrói todo um protocolo e provavelmente faria aí a rede da Solana colapsar, né? Cair muito, perder muito desses seus 2,8 bi de TVL aqui. Então é algo que a gente deve ficar de olho também, tá? Mas isso foi um fato muito curioso que deu o que falar no Twitter de criptomoedas, né? Pelos investidores de criptomoedas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual que é a sua opinião em relação a isso. Vi muita gente falando que gostou, que realmente era a postura que a Solend deveria adotar, mas vi a grande massa falando que a Solend errou feio e a rede Solana errou feio, mas isso, né, fica muito pior para o protocolo em si do que para a rede. Mas deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, tá? Deixem o like também, se inscrevam no canal para acompanhar os conteúdos que a gente vai começar a postar, tá? Então vai vir uma série de vídeos muito interessantes sobre DeFi, sobre NFT, sobre macroeconomia, sobre análises on-chain, tá? E é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.